Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Policial é morto em serviço em São Vicente. É isso mesmo na abertura do Hora Geral. O soldado Juliano Ritter foi baleado na cabeça durante serviço em frente ao prédio da ETECRI, em São Vicente, próximo à Ponte dos Barreiros. Um homem se aproximou e efetuou disparos contra a equipe da Polícia Militar, acertando a vítima na cabeça. Uma policial que também estava em serviço reagiu, mas ele conseguiu fugir para México 70, que é uma comunidade ali no local, na Vila Margarida. O policial baleado foi encaminhado para o Hospital Municipal, onde chegou a passar por uma cirurgia neurológica, mas infelizmente não resistiu. O soldado Juliano Ritter trabalhava na 2ª Companhia do 39º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em São Vicente, e estava na corporação há cerca de 7 anos. A Polícia Civil investiga o caso. Descanse em paz, o soldado Juliano Ritter, e os nossos sentimentos para toda a família do policial. Nossa, eu fico imaginando o que ele tenha passado. E mais do que esclarecer o que houve no dia de ontem, algumas perguntas, a população e, óbvio, os familiares com certeza estão aguardando através da investigação. O tiro numa nuca nos faz crer que foi uma execução. Mas por que uma execução? Outra informação que nós checamos através da produção do Hora Geral, parece que também levaram a arma do policial, né? E a companheira dele de trabalho, ou seja, a policial que estava junto com ele de serviço, tentou atirar, mas os suspeitos conseguiram se evadir do local. Muito triste esse relato no dia de ontem, principalmente quando a gente fala da morte de uma pessoa que trabalhava para defender a sua vida, a nossa vida, porque o policial militar, ele é o responsável do policiamento ostensivo. Óbvio que quem cuida do policiamento investigativo e vai esclarecer tudo isso, e você, população, pode auxiliar através do Disque Denúncia, que é o 181, é justamente a Polícia Civil, né? Muito estranho tudo isso, como aconteceu num domingo, um dia praticamente tranquilo. A gente sabe que a Ponte dos Barreiros ela está interditada por causa dessa 2ª etapa de reforma. Eu acho que o pessoal dá o nome de ETECRI, né? Que é o nome de uma escola técnica que fica ali próximo da Ponte dos Barreiros, né? Então, essa viatura, vez ou outra, parava ali justamente para dar uma certa segurança para a movimentação do local, para aquelas pessoas que iriam ir para a área continental ou retornar para a área insular. E o tiro na cabeça desse policial, como eu dei na nota, rapidamente ele foi socorrido, fizeram uma cirurgia, mas ele não resistiu e faleceu. Muito triste da forma brutal como esse policial veio a falecer no dia de ontem. Bom, eu vou apenas aguardar essas investigações. Exatamente, sendo jornalista, eu não quero e nunca farei relações ou talvez observações se eu não tenho fundamento, mas volto a repetir, algumas perguntas nós estamos aguardando, né, uma resposta e que o responsável seja preso o mais rápido possível. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né, e isso nos traz muita preocupação. Se um policial que existe para nos dar segurança leva um tiro na nuca, na cabeça, que dirá nós, cidadãos comuns, que somos reféns da criminalidade. Esse é o Hora Geral, nós já estamos ao vivo. Eu sempre, quando abro meu programa, esqueço, tenho a responsabilidade de cumprimentar, né? A gente abriu já, começando com o assunto. Não se esqueça que eu estou com você.
Agora eu vou mostrar um assunto de uma pessoa, temos imagens, o Fábio? Olha só, um imigrante ilegal, ele sobrevive à viagem no trem de pouso. O Drogas, trem de pouso é aquele que fica no avião quando ele vai aterrissar. Exatamente isso, como você vê na imagem. Um homem de 26 anos sobreviveu a um voo de cerca de 3 horas entre a cidade de Guatemala e Miami, antes de ser detido nos Estados Unidos. Ele foi conduzido ao hospital para uma avaliação médica. Os imigrantes que se escondem no trem de pouso de um avião correm o risco de morrer de hipotermia. Ô Douglas, o que é hipotermia? Ou seja, falta de oxigênio, né? E, na realidade, a queda brutal da temperatura. Porque imagine o frio, a temperatura, o vento, né? E isso cai demais a temperatura e acaba sofrendo de hipotermia, né? Além da falta de oxigênio por causa da altitude, né? Da altura, né? Ou também de cair do aparelho, segundo a Agência de Aviação Norte-Americana, que contabiliza pelo menos 129 pessoas encontradas escondidas nas rodas ou outros espaços de voos comerciais desde 1947 nos Estados Unidos. Ô Douglas, por que eles fazem isso? Bom, eles fazem como uma forma, em primeiro lugar, de não pagar ou de fugir do seu país e de tentar ganhar a vida num país que lhe dê mais condição, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Mas arriscar a vida dessa maneira, tô fora, né? Imagina só o risco. E na hora que eles estão lá, num trem de pouso, não tem como voltar atrás. É esperar terminar o voo. Alguns conseguem, outros não estão mais aqui para contar a história. Hoje é dia de Dicas de Saúde. Dicas de Saúde é com o Dr. Márcio Mazzucato. Você sabia que o Dr. Márcio Mazzucato é médico psiquiatra? Você sabe o que é bipolaridade? Já ouviu falar o que é bipolaridade? Bom, quem vai explicar melhor é o Dr. Márcio Mazzucato, porque o quadro Saúde do Hora Geral está no ar. Olha, Douglas, realmente é uma doença que ocorre sim e afeta homens e mulheres. E a bipolaridade, basicamente, ela está relacionada a uma mudança de humor, uma variação de humor. Essa mudança de humor, ela pode ocorrer na pessoa num dia mesmo, em momentos assim, na manhã ela está de um jeito, à tarde ela está de outro, né? Enquanto ela acorda animada, disposta, sorridente, à tarde ela está desanimada, triste, sem vontade de fazer nada, e à noite às vezes ela vai estar irritada ou brava, brigando por qualquer situação, né? Existem outros tipos de bipolaridade que são períodos, fases em que a pessoa passa períodos muito bem, às vezes é uma pessoa muito agradável, conversa bastante, faz muitas amizades, tem excelentes desempenhos profissionais acima da média, consegue fazer vários tipos de trabalho ao mesmo tempo, organizar muitas coisas, muitas vezes acaba se sobrecarregando de atividades, compromisso com a família, com o trabalho, com a esposa, com a família da esposa, com amigos, porque ele está numa fase muito eufórica e de mania, que a gente chama. E é uma fase em que a pessoa tem uma energia aumentada, um ânimo muito elevado, ela dorme 3, 4 horas por noite, 5 horas e para ela está ótimo, né? Ela faz atividades físicas regularmente, com alta intensidade. Então, uma pessoa que vai muito, a gente fala 8,80, ela vai lá para 80, né? E tudo dá certo, ela consegue resolver problemas com facilidade, mas passa-se aí alguns meses, ela começa a entrar numa fase em que tudo começa a dar errado, ela começa a ficar desanimada, começa a arrumar briga em tudo, começa a abandonar trabalho, muitos problemas com concentração, atenção, ela começa a ficar com prejuízo no trabalho, na escola, no estudo, reprova de ano, muda tudo. A vida dela se transforma, vai lá para o 8, né, como o pessoal costuma dizer,
né, 880, a gente ouve falar muito esse termo aqui no consultório. Então, preste atenção nessas questões de humor. E o tratamento, é importante ressaltar essas variações para o psiquiatra, porque a gente utiliza medicações diferentes que são estabilizadores de humor para esses pacientes. Porque se a gente usar antidepressivos para os bipolares, eles vão ficar muito nervosos, vão ficar muito irritados e vai ser ainda pior. Então é importante ressaltar que você é irritado na consulta, que você é nervoso, que você tem fases muito boas na sua vida, que você produz muito, porque ele mudando o remédio, o seu tratamento vai ser muito melhor e vai dar certo. Gente, lembre-se, observe se você está sofrendo com o seu humor, se a sua vida está tendo sofrimento por causa da sua questão emocional. Se tiver, lembre-se, procure ajuda, procure tratamento de saúde mental, porque ele é fundamental para a sua qualidade de vida. Obrigado, doutor Márcio Mazzucato. Toda segunda-feira aqui no quadro Saúde do Hora Geral. Bom, eu vou chamar um outro médico, mas esse médico ele tem um tema específico, né? É o doutor Gustavo Muniz. Ele é da Livre Isenções. E a Livre Isenções, ela tem um serviço essencial para aquelas pessoas que são aposentadas e pensionistas e que por algum motivo têm alguma enfermidade e pagam imposto de renda. Você sabia que você pode ter essa isenção? Não sabia? O doutor Gustavo Muniz vai explicar para vocês. Olá, doutor Gustavo Muniz. Olá, Douglas. Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos dar esse espaço para falar de um assunto realmente tão importante e que é tão desconhecido hoje em dia da população brasileira. Nós sabemos que existe uma lei federal que dá direito a pessoas aposentadas ou pensionistas que são portadores de algumas das doenças listadas na legislação a ficarem isentas do imposto de renda. Ou seja, pessoas aposentadas ou pensionistas que tenham algumas das patologias, elas podem deixar de ser pagadores do imposto de renda e muitas vezes podem até ter restituição dos valores que foram pagos. E eu acho que espaços como esse são importantes para a gente poder levar isso para a população, porque de fato é uma legislação que já é antiga, mas que muitas pessoas ainda desconhecem. Nós temos um ambulatório médico que atende de forma online e presencial. Na verdade, nós atendemos o litoral todo. Atendemos Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Peruíbe, enfim, todas as cidades da nossa região. O ambulatório médico hoje ele está à disposição da população, ele é presencial ou online. Enfim, qualquer pessoa dessa região pode entrar em contato com a Livre. Nós vamos deixar aqui o contato telefônico, nosso e-mail, site, para que vocês possam marcar uma avaliação e tirar todas as suas dúvidas. Sempre em horário comercial, de segunda a sexta e sábado nos horários do período da manhã. Douglas, um forte abraço a você, um forte abraço ao seu público e agora eu vou retornar aqui para minha agenda porque a Livre não para, né? Nós temos uma grande demanda. Muito obrigado. Viu, amigos do Hora Geral? É muito fácil, basta você agendar. Ô, produção, deixa na tela. Isso. Esse é o telefone da Livre Isenções. Além desse serviço que o doutor Gustavo Muniz acabou de explicar, que é a isenção do imposto de renda, existem outros serviços que a Livre pode oferecer para você. Sabe que, se eu fosse você, o que eu faria? Ligaria para a Livre Isenções, deixa anotado o número que está na tela, faça um agendamento, você vai ver que, em primeiro lugar, é um atendimento diferenciado. Em segundo lugar, eu tenho a certeza que você vai ser não só bem atendido, mas também você vai falar, poxa, Douglas, sabe que eu não sabia disso? Eu vou levar o meu avô, eu vou levar o meu pai, eu tenho um tio meu. Ou seja, tudo isso, se é um direito seu, por que não lutar por um direito seu? Concorda? E aí tem a Livre que vai dar toda a consultoria, os documentos necessários. Se precisar um laudo, o próprio doutor Gustavo Muniz ou toda a sua equipe vai atender os nossos amigos, tá certo? Não se esqueça, guarde bem esse nome, Livre Isenções. Essa empresa, eu confio.
Bom, antes de chamar o intervalo, porque nós vamos conversar com a doutora Adriana Machado, vamos falar sobre um tema importante, sobre saúde. Mas antes, tem a previsão do tempo, né? Por nada não, hein, meu amigo Celso? Hoje esquentou demais. Olá, Celso. Olá, Douglas. Hora geral, tempo de calor, tempo de chuvas isoladas. Começam aqueles temporais do verão. Ele não chegou ainda, mas a primavera já vai adquirindo a característica do verão. Como estação de transição, já vai chegando mais a época das pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde. Por isso é precaução, porque não chove de forma contínua, mas chove quando chove. Vem acumulado significativo, temporais que podem ter rajadas de vento, granizo, e a frente fria que está no Oceano Atlântico está chegando aí. Se junta a áreas de instabilidades, amanhã não repetem os 33 graus de hoje. Amanhã 28 graus, cai um pouco a temperatura máxima, mas fica abafado. Tempo mudando, mas tem períodos de melhoria. Muita variação e à tarde, principalmente, condições para chuvas um pouco mais fortes em todo o litoral. Um abraço, Douglas! Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Chegamos ao final deste bloco. Vamos agora para o segundo bloco, tá? Mas no segundo bloco você vai conhecer, alguns já conhecem, mas você vai conhecer a doutora Adriana Machado. Ela é médica, ginecologista e obstetra, também é vice-prefeita do município do Guarujá. Eu tenho alguns questionamentos, eu quero saber se vai ter carnaval e queima de fogos no Guarujá, a respeito da determinação do governador, se vai ter obrigatoriedade de... Não vai ser obrigado a usar máscara a partir de 10 de dezembro, se o Guarujá vai seguir essa determinação. E outras perguntas que eu quero fazer para a doutora Adriana Machado. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Eu tinha falado desde a abertura que nós iremos falar sobre um tema importante, tema que envolve todos nós, com a doutora Adriana Machado, que é saúde. Olá, doutora Adriana Machado, obrigado mais uma vez a atenção com os amigos e internautas do Hora Geral. Tudo bem? Oi, Douglas, tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo e para alertar a população de uma maneira geral no seu programa, que é um programa que tem esse poder de informação e de levar todas essas notícias para as pessoas. Obrigado pelo convite, sim. A doutora Adriana Machado fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente tem vários horários de exibição no Facebook, no YouTube e outras emissoras, mas o importante é que a doutora Adriana abriu espaço na sua agenda para falar com os amigos do Hora Geral. E um dos assuntos que preocupa a todos nós é essa decisão recente do governador de São Paulo com relação à não obrigatoriedade a partir do dia 10 de dezembro da máscara, a não ser em locais que tem um grande número de pessoas. Qual a análise da doutora Adriana Machado e também a política? Afinal de contas, hoje a senhora também tem um cargo como vice-prefeita do município do Guarujá, doutora Adriana. É verdade. Na realidade, nós temos duas situações aqui que gabinete de crise, tanto da Secretaria de Saúde, quanto a sala de situação que a gente tem com todas as secretarias envolvidas dentro do processo do Guarujá. E essa história de não utilizar máscaras em períodos, em alguns lugares abertos, a gente já vinha discutindo há bastante tempo, por uma questão até de pensar que vem uma temporada aí e que a gente também não ia conseguir fiscalizar isso a contento e as pessoas também já estão meio que, com a palavra assim, perdão, de saco cheio de usar essa máscara
nos lugares que tem, tipo assim, que não são lugares fechados, ambientes abertos, né? Que essa é a determinação do governo do estado, que é liberar as máscaras em lugares que são abertos, né? Ainda continuar usando nos hospitais, em lugares fechados, onde tem aglomeração de pessoas, ele ainda está na exigência. Na realidade, a liberação é para ambientes ao ar livre, né? Tipo estádio de futebol, praças, lugares assim que a gente consiga não estar num ambiente confinado, né? Assim, eu acho que o Brasil, Douglas, ele está numa situação um pouco mais confortável em termos de vacinação, porque a gente está uma vacinação melhor do que vários países da Europa, o que deixa talvez a gente um pouco mais confortável, mas não negligente, em relação a essa variante que está vindo aí. Então, vamos falar de Guarujá. Estamos com 80% da população vacinada em primeira dose, 70% da população vacinada em segunda dose, e já estamos caminhando aí para 80%, para 10% da terceira dose da vacina, entendeu? Já chegamos num momento que várias coisas já foram afetadas, inclusive a economia, tudo isso, então a gente precisa retomar com segurança e tentando conviver com essa doença, fazer o quê, né? Assim, para você ter uma noção, quando a gente fala em leis Covid, que a gente já diminuiu algumas, mas eu acho que, eu sempre falei isso desde o começo, que a gente sempre vai ter que ter X número de leitos para Covid, e ponto, entendeu? Assim, acho que para sempre isso, né? Por ser uma doença contagiosa, né? Porque não dá para misturar com outros doentes, né? Por conta da segurança. Então, a gente vai ter que ter aqueles leitos de UTI para Covid sempre, aquele leito de enfermaria para Covid sempre, para não misturar com outros pacientes. Então, vamos ter que conviver com essa doença, fazer o quê? Agora, tem outro aspecto também, que algumas cidades não estão tendo uma ação metropolitana. Por exemplo, é o caso de Santos, se não me engano, e São Vicente, que vão atender a determinação do Plano São Paulo, ou seja, que é a determinação da não obrigatoriedade do uso das máscaras, e outras cidades não vão. Ou seja, isso nos preocupa porque o turista, quando vem, ele não fica numa única cidade, ele atua, ele passeia nas cidades da região, porque as cidades elas estão conurbadas, elas são próximas. Muito próximas, né? Exatamente, a gente não sabe se está em Bertioga ou está em Guarujá, por exemplo. Aonde eu quero chegar? Próximo do final do ano, vai ter Réveillon, vai ter queima de fogos, vai ter carnaval no Guarujá. Já houve essa discussão na administração com o prefeito? Já houve, sim. Já. Não, o prefeito sozinho não decide, assim, nem eu, nem o prefeito, a gente não tem esse poder, na realidade. Né? Porque eu acho que tudo que a gente resolve com o colegiado e, como a gente fala que tem que ser institucionalizado, a gente vai ter um pouco mais de segurança e, ao mesmo tempo, respaldo tanto científico quanto técnico para a gente não errar. Né? Então, assim, qual que é a função da prefeitura? É proteger as pessoas e fazer o melhor plano para que as pessoas fiquem bem, se divirtam, não se contaminem e essa responsabilidade não venha depois pelas costas da prefeitura, porque na hora que o poder público incentiva determinadas coisas, a gente também tem que arcar com as consequências. Então, a partir do momento que a gente não tem da segurança de como as coisas vão ficar, eu participei da última reunião do CONDESB, representando o prefeito há uns 15 dias atrás, e o município do Guarujá, conivente com alguns outros municípios, não vão ter queima de fogos, sim, não vai acontecer, porque igual Santos e alguns outros também, Bertioga não vai ter também, acho que só 2 que divergiram da situação para ter, mas aí, como diz o povo na minha terra, né, cada um com seus problemas, né, a gente não vai nem criticar, mas eu acredito que seria mais interessante se a gente tivesse uma resolução metropolitana mesmo, para poder que as pessoas... exatamente, a gente tentou, mas a gente não pode obrigar, mesmo sendo o CONDESB um órgão que engloba os 9 municípios, né? O Rogério foi muito enfático naquilo que ele falou e eu fiquei bem feliz com do que ele se propunha, e assim, era não ter fogos em nenhum lugar, mas algumas cidades divergiram e acharam que podem ter, beleza, assim, mas o Guarujá não vai ter fogos, eu vou falar pela minha cidade. Não vamos incentivar essa aglomeração, apesar de que a praia não vai estar fechada, mas a partir do momento que a gente promove os fogos, né, automaticamente a gente também está incentivando. E também tem outra coisa, foi uma coisa também, viu, Douglas, como ninguém sabia o que ia acontecer, para você ter fogos e tudo isso, você precisa de um tempo legal para ter uma concorrência pública, uma licitação, e não deu tempo disso acontecer, porque ninguém sabia se ia liberar máscara, se não ia, o que ia acontecer. A gente anda seguindo à risca, né, a determinação do governo do estado, sim, o Plano São Paulo desde o começo, a gente tem tentado seguir as duas. A única vez que o Guarujá, o ano passado, foi meio contra, que foi quando a gente até liberou, né, algumas coisas, a gente até respondeu por isso, né, juridicamente, tudo,
Então, a gente não quer mais confusão, então estamos seguindo sim a risca o Plano de São Paulo e vamos fazer determinações que eles propuserem para que as ações aconteçam, mas de antemão te falo que o Guarujá não vai ter fogos e também notícia fresquinha, também não vamos aprovar o Carnaval. Ótimo. Já está certo isso, vai sair em diário oficial agora recente, acabamos de aprovar uma matéria, teve uma reunião do colegiado na sexta-feira à tarde, né, o colegiado, são todas as secretarias envolvidas nesse processo do grupo Covid, né, não é só a saúde, educação, segurança, meio ambiente, estão todos, né, envolvidos dentro, é um colegiado que tem, e teve uma votação, e realmente as pessoas não aprovaram para ter o Carnaval, e eu particularmente acho que realmente não está correto, porque é muito cedo, né, para a gente pensar o que está acontecendo. Estamos felizes por estarmos contingentes e seguros em relação à não falta de vagas? Estamos, mas até quando? Né? A gente não sabe, ver essa outra onda aí. Você vê, a partir de agora, acho que é segunda, não sei se era segunda ou dia 1º, as fronteiras com alguns países, com o Brasil, vão ser fechadas novamente. Perfeito, né? perfeito. Então, e esses casos já estão ontem mesmo, já tem um caso confirmado no Canadá, 2 casos confirmados não sei aonde, estava lendo outra noite. Então, assim, provavelmente já tem no Brasil também, a gente não sabe em que pé que está. Não queríamos passar por aquilo que passamos no mês de março, que foi muito ruim, aquela possibilidade de não ter mas ter que criar história de campanha de toque de caixa, a gente não consegue, porque é profissional, é custo, é tudo isso, e não queremos isso de novo, né? E foi por causa da variante Delta, então a gente não pode pensar agora nessa variante novamente. Né? Eu a conheço, sei do seu empenho em todas as atividades na qual a doutora Adriana Machado está à frente. Uma pessoa determinada, uma pessoa que cobra, uma pessoa que aponta, uma pessoa que põe literalmente a mão na massa. Né? Nós temos algo em comum, que eu também gosto sempre de me comprometer em todos os projetos, porque a gente sempre quer fazer o melhor. Eu na minha área e, com todo respeito, a senhora na sua área. Sabe, todos ganham, isso que é importante. Um abraço, doutora. Obrigada, Douglas, obrigada. Se a gente não se vê mais, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo. Né, que 2022 venha com uma esperança de dias melhores, com esse vírus um pouco mais longe da gente, se Deus quiser, e que essa variante não chegue por aqui como chegou a outra, pelo amor de Deus, que se Deus quiser a gente vai passar por isso mais tranquilo. Estamos torcendo por isso, mas estamos preparados, né? Estamos assim sempre alerta, se Deus quiser, para fazer o melhor, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, Douglas. Tchauzinho. Bom, nós conversamos com a doutora Adriana Machado, ela é médica, né? Médica ginecologista e obstetra, também é vice-prefeita do município do Guarujá e pôde conversar um pouco mais com os nossos amigos do Hora Geral de temas importantes, porque a pessoa, ela exerce uma atividade profissional e ela, na maioria das vezes, também tem uma atividade política. Por isso que é importante saber, não digo cobrar, amigo, eu acho que cobrar é uma palavra assim um pouco forte, mas prestar contas daquilo que a pessoa vem desenvolvendo naquele papel que ela se propôs. Seja o advogado, que por algum motivo é um deputado, seja o médico, que por algum motivo é um governador, um deputado, um vereador, enfim. Não interessa a sua atividade profissional. Ele hoje está ocupando um cargo político e ele precisa prestar contas à população. Essa é uma das finalidades do Hora Geral. Poder entrevistar e trazer essas pessoas, essas figuras, para que você possa conhecer, tá certo? Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral e eu quero agradecer o carinho e a audiência e, é claro, lembrando a você que amanhã tem muito mais. E eu não vou embora sem antes deixar um abraço para você, ó. Um abraço assim, ó, muito forte, apesar do calor, né? Mas um abraço é um abraço em qualquer momento. Tchau, tchau! Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.